E como eu já utilizei tanto o Galaxy S23 como o Galaxy S24, hoje eu vou te mostrar as diferenças e eu vou te ajudar a escolher entre esses dois celulares. Opa pessoal, eu sou a TT e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sim, utilizei o S23 e estou utilizando também o S24 no meu dia a dia para gravação de conteúdo, para me auxiliar nas coisas aqui no canal. Então eu vou te contar algumas diferenças que existem entre esses dois celulares, porque realmente elas são bem pontuais. Então a gente vai abordar tela, construção, design, performance e também o desempenho das câmeras e da bateria. Bom pessoal, eu já tirei a capinha dos dois para vocês darem uma olhadinha aqui nas diferenças. O Galaxy S24 está na minha mão esquerda e o Galaxy S23 está na minha mão direita. Aqui no S24 eu coloquei uma películazinha só para proteger, mas ele tem esse mesmo acabamento fosco que o S23 apresenta. Aqui a gente tem também uma diferença no flash, já que esse flash aqui, ele fica em uma posição diferente do Galaxy S23. Aqui no S23 ele fica numa posição um pouquinho mais para cima, e essa também é uma diferença que vai contar na hora que você for escolher as suas cases. As cases do S24, infelizmente, não vão servir no Galaxy S23, porque olha só, a diferença está exatamente aqui onde fica o flash. Então, essas capinhas aqui, normalmente quando você encontra para um celular, você encontra para o outro, mas uma não vai servir no outro. Ó. A diferença do flash existe aqui e aqui também. Outra coisa que você também precisa saber é que os dois têm resistência à água IP68, mas as diferenças não param por aí. Aqui no Galaxy S24 a gente tem as laterais mais retas, então você tá vendo aqui que é uma lateral fosca e bem mais reta do que aqui tem no Galaxy S23. Ó, os botões ficam aqui, aqui embaixo a gente tem acesso ao chip e aqui também ao carregador e a saída de som, que o som é estéreo nos dois celulares. Aqui no S23 a gente tem sim, ó, as laterais mais arredondadas e bem brilhosas, bem brilhantes, né? Que pode pegar assim mais marca de dedo do que o Galaxy S24. Então essa também é uma diferença que você deve ficar observando aqui entre os dois celulares. Em relação à pegada, os dois eles têm sim uma boa construção, os dois são confortáveis para você mexer apenas com uma mão, porque se trata de dispositivos menores, então assim, eles são mais confortáveis de você mexer com uma mão só, e particularmente o S24 ele me agrada mais pelo fato dele ser reto aqui nas laterais, mas isso realmente é gosto pessoal e não vai interferir tanto assim na sua escolha. Ainda nessa construção, o S24 tem uma estrutura Aluminium Armor 2, que a Samsung diz que é mais resistente do que a presente no Galaxy S23. E outra coisa importante é que o S24 ele tem 167 gramas, está passando aí para vocês as dimensões desse celular. E o Galaxy S23 ele tem 168 gramas. Então nessa parte assim de peso, realmente você não vai ver tanta diferença assim. Falando agora da tela dos dois celulares, o Galaxy S23 e o Galaxy S24 eles têm telas bem parecidas. As duas vão ser telas Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização e HDR10 Plus. Mas no Galaxy S23 a gente tem 6.1 polegadas, enquanto que no Galaxy S24 a gente vai ter uma tela de 6.2 polegadas. Além disso, o brilho máximo, o pico de brilho que você consegue ter no Galaxy S24 é de 2.600 nits, enquanto que no S23 a gente tem um pico máximo de 1.750 nits. Bom, outra coisa que eu também consigo perceber de diferença são as bordas entre esses dois celulares. Aqui no Galaxy S23 a gente tem uma borda um pouquinho mais espessa do que a borda presente aqui no Galaxy S24. Então a gente está aqui ó, com a tela brancazinha aberta, os dois vão ter ótima qualidade, mas quando a gente fala aqui em ambientes mais ensolarados, o pico de brilho do Galaxy S24 vai ser bem melhor e você vai perceber a diferença apenas nesses ambientes. A gente consegue ativar o brilho extra nos dois, mas o S24 ele vai ter um brilho mais forte do que o brilho presente aqui no Galaxy S23. De um modo geral, a qualidade do Galaxy S24 ela é bem similar do Galaxy S23, os dois vão ter ótima fluidez nos aplicativos, uma boa nitidez, uma boa qualidade de imagem, mas tem a questão sim do pico de brilho, que é uma diferença que eu devo apontar nesse review comparativo.
Agora que você já deixou o like nesse vídeo, já se inscreveu aqui nesse canal, ativou as notificações, eu consigo falar sobre a bateria e o carregamento desses dois celulares. Bom, eu tô com a caixa dos dois aqui, a caixa do Galaxy S24 e a caixa do Galaxy S23. Os dois, pessoal, vão vir com a mesma coisa, tá? Você tá vendo que os dois tem aqui, ó, a caixinha do carregador e eles vão vir com esse carregadorzinho aqui de 25 watts. Então, os dois vão contar com a mesma potência máxima de carregamento, que é de 25 watts. E essa potência máxima, ela faz com que o seu celular carregue em até 1 hora e 15 minutos. Em relação à bateria, o S23 ele vai ter uma bateria de 3.900 mAh e o Galaxy S24 vai ter um leve upgrade para uma bateria de 4.000 mAh. E em relação à diferença de bateria entre os dois celulares, de autonomia durante o dia, realmente foi bem parecido. Os dois eu consegui fazer aqui uma média de 7 horas de tela ligada, usando redes sociais, né? Gravando um pouquinho e realmente para um uso básico. Então, 7 horas de tela ligada para um celular pequeno e que possui uma tela de 120 Hz ativada, eu acho que ainda assim é ponto para os dois celulares nesse quesito aqui, né, da bateria. Essa duração de tela, ela vai variar com os aplicativos que você utiliza no seu dia a dia. Então, isso varia muito. Se você utiliza mais redes sociais, se você utiliza mais aqui a questão dos aplicativos de streaming, isso realmente vai influenciar bastante no seu dia a dia e como você vai utilizar o seu celular. Então, a bateria varia de uso para uso, de pessoa para pessoa. Em relação ao carregamento, por mais que você utilize um carregador de 100 watts, o seu celular aqui só vai carregar no máximo em até 25 watts. Então, o carregador que vem na caixa já é o carregador de potência máxima, esse é um ponto para os dois celulares, mas você vai ter um tempo médio para carregar os dois bem parecido, que é de 1 hora e 15 minutos, de 0 a 100%. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o desempenho desses dois celulares. Eu deixei aqui o teste do Geekbench 6 rodando para a gente ter uma noção do que acontece com cada um deles, já que o Galaxy S23 é um celular que tem um processador Snapdragon 8 Gen 2 e o Galaxy S24 ele tem um processador Exynos 2400. Muita gente gosta mais do processador Snapdragon porque diz que o Exynos esquenta mais, mas sinceramente eu não percebi isso no meu dia a dia. O que eu percebo é que, por exemplo, quando eu tô gravando muito stories no Instagram, quando eu tô realmente utilizando a câmera nas redes sociais, o S24 ele vai esquentar mais sim do que o Galaxy S23, mas em jogos os dois fazem a mesma coisa, eles realmente não tem tanta diferença e não esquentam muito mais do que o outro, é só nesse uso específico do Instagram que eu percebi essa diferença. E agora eu preciso que você preste bastante atenção porque a gente vai começar a falar sobre a câmera e o desempenho desses celulares nas redes sociais. Para quem já me acompanha aqui nesse canal sabe que eu testo os meus celulares nas redes sociais e eu realmente utilizo eles lá porque eu quero que vocês vejam a qualidade dos dois aqui. Nesse caso, tanto o S23 quanto o S24 tem mais de 100 stories no meu Instagram e eu vou já abrir aqui ele para vocês para mostrar. Esse aqui é o meu perfil. Esse aqui é o meu perfil do Instagram e aqui ó, a gente consegue ter acesso aos destaques dos stories de cada celular. Então aqui na frente a gente já tem o do S23 e os stories também do Galaxy S24 para você fazer os seus comparativos e realmente entender qual é a diferença de uma câmera para o outro. Isso aqui para mim é muito importante, porque realmente tem gente que quer comprar esse tipo de celular aqui para gravação de conteúdo. E não se preocupem, já que eu realmente utilizo esses dois aqui, eu não tenho câmera e eu utilizo os dois para gravar os conteúdos aqui desse perfil, desse canal. Então são os meus celulares principais para gravação de conteúdo.
O Galaxy S23 ele tem uma câmera frontal de 12 megapixels f2.2. Além disso, o Galaxy S23 ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 12 e uma telefoto de 10 megapixels. O Galaxy S24 ele também possui o mesmo conjunto com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 12 e uma telefoto de 10. Além disso, a câmera frontal também possui 12 megapixels. Nas fotos, eu realmente gosto dos dois. Eu acho que o S23 ele tende a deixar as fotos mais nítidas, mais pesadas, com um pouco mais de ruído, mas o S24, ele, pra mim, ele traz um aspecto mais natural. Em relação às cores, eu sinto que o S23 ele deixa tudo mais vibrante, sabe? Mais saturado, e isso sinceramente não é um defeito. Tem gente que gosta bem mais desse resultado. Inclusive eu fiz um comparativo lá no perfil para mostrar para vocês um teste às cegas, né? E realmente muita gente preferiu a câmera do Galaxy S23. Eu, particularmente, falando aqui para vocês a minha opinião, eu prefiro a câmera do S24 porque eu gosto desse resultado que se parece mais com a realidade. Então o S23 ele tem sim uma boa câmera, ele faz ótimas fotos, faz ótimas gravações de conteúdo, mas o S24 ele corresponde mais às cores do ambiente. Por mais que pareça mais opaco, é assim que realmente tá aqui com os meus olhos, então o que eu consigo ver realmente tá mais opaco, e o S24 ele corresponde a essa expectativa, e na hora de editar as fotos, de editar os vídeos, isso também faz com que eu edite de uma forma melhor. Em relação aos vídeos, eu também gosto dos dois. Eu mencionei que eu utilizo os dois na gravação de conteúdo aqui desse canal. E tanto para vídeos longos quanto para os vídeos curtos, né? Para os vídeos verticais, eles se saem muito bem. Eles vão conseguir gravar em até 4K 60 na câmera frontal e em até 8K 30 fps na câmera traseira. Nos dois celulares a gente vai encontrar o modo retrato, o modo Pro, o modo profissional do vídeo também, vídeo em retrato, o Expert RAW, que é para você tirar fotos em alta qualidade. Enfim, você vai encontrar tudo nos dois celulares, tudo que tem de melhor que a Samsung pode oferecer em relação às configurações de câmera. Mas uma coisa que no início assim, do lançamento do S24 que fez um pouquinho de diferença foi a inteligência artificial da Samsung, a Galaxy AI. Antes a gente achava que só o S24 iria ficar com esses recursos, mas com as últimas atualizações, o S23 também recebeu o Circule para pesquisar, a tradução simultânea em ligações, as traduções das notas, os assistentes de uma forma geral presentes na inteligência artificial da Samsung agora estão tanto no S23 como no S24. O Galaxy S23 ele vai ser atualizado até 2028, enquanto que o Galaxy S24 recebeu 7 anos de atualizações de software, sendo atualizado até 2031. Esse ponto é uma diferença assim que vai contar na hora de você fazer a sua escolha, porque enfim, o Galaxy S24 vai ter 7 anos de atualização de software, isso realmente conta bastante para quem gosta de ter o celular por longo tempo. Agora, voltando para cá, olha só, os dois também têm leitor de impressões digitais. Então a gente tem aqui um leitor de impressões digitais que vai funcionar muito bem nos dois celulares, só que vocês têm que observar uma coisa. Os dois estão com películas aplicadas e nem todas as películas vão funcionar. E pensando nisso, eu já deixei o link na descrição dessas películas baratinhas que eu comprei e também o link dos dois celulares para você comprar de uma forma segura. E aí, agora eu já vou começar a falar do preço. Bom, primeiro, o Galaxy S23 ele já chegou a custar numa faixa de 2.550, 2.600 na versão de 256 GB. E também quando ele tem uns kitzinhos, às vezes, sabe, de vir com fone ou então com o smartwatch, ele fica mais ou menos por 2.700 vindo com fone, né? Então é um brinde a mais que você meio que paga, mas que você também vai ter algo a mais no seu dia a dia. Essa questão do preço do S23, para mim, já é um preço muito bom. Então eu sempre estou lançando as ofertas no grupo, eu já deixei também o grupo de ofertas aqui na descrição desse vídeo, mas na minha opinião R$ 2.500 nesse celular aqui na versão de 256 GB já é um preço muito interessante, enquanto que o Galaxy S24 é o modelo mais recente, foi lançado esse ano, ele chegou numa faixa de preço de R$ 2.999 na versão de 128 GB. É um preço bom? É um preço bom para um celular que foi lançado agora. Mas eu acredito que ele possa cair ainda mais nessa Black Friday. Tanto o S23, ele vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço de 2.500, 2.600, e o S24 eu acredito que possa cair para 2.700. Lembrando, pessoal, que são suposições
Infelizmente, eu não tenho acesso aos preços que vão ficar assim na Black Friday, porque realmente é algo que não tem como eu controlar. São as minhas suposições e o que realmente eu espero é que o preço deles caia para que você possa sim comprar o seu novo celular. Então, com esses valores tão parecidos, vamos supor, 2.500 aqui, 2.700 aqui, o que você deve fazer? Você deve escolher entre o S23 ou pegar logo o S24? Bom, primeiro, para quem já tem o Galaxy S23, eu não sugiro que você faça a troca para o S24. Eu não acho que você vai ver tantas diferenças assim. Para mim, a principal diferença mesmo tem aqui, né, nos anos de atualizações e também na parte, né, do pós-processamento das fotos. Então, para mim, essa é mais ou menos a única diferença, as únicas diferenças que você vai ver de um para o outro. E o Galaxy S23, sinceramente, já é um celular que tanca muita coisa. E ele é um celular, assim, muito bom para a faixa de preço que ele custa atualmente. Passando agora para quem não tem nenhum dos dois e que realmente quer testar os dispositivos da Samsung da linha S, o S23 e o S24 são ótimas pedidas. E o que vai realmente diferenciar de um para o outro é a diferença de preço que vai estar na época que você vai comprar. Se a diferença de preço do S23 para o S24 for cerca de 200, 300 reais, eu no seu lugar pegaria o Galaxy S24 logo, porque você vai ter mais anos de atualização e vai ter um dispositivo mais recente também da própria Samsung. Mas eu me interesso muito pela sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você faria no meu lugar, o que você acha que realmente é melhor para você, que eu vou dar uma olhadinha depois que eu terminar esse vídeo, e também eu já deixei o link dos dois na descrição. Se você está pensando em comprar aparelhos intermediários da linha A, como por exemplo o Galaxy A55 e o Galaxy A35 que gravaram o vídeo de hoje, eu já deixei esse review comparativo aqui em cima. Eu espero que eu tenha te ajudado, deixa o like nesse vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo.